Fala galera, e aí? Vamos falar hoje, né, um pouquinho sobre o principal jogo aí da data FIFA que se encerrou ontem, né? Essa data FIFA de março de 2019, né? Foi Holanda versus Alemanha, né? Válido pelas eliminatórias da Euro 2020. Euro 2020 que ocorre ano que vem, né? A competição vai se dividir entre várias cidades da Europa, as finais são em Wembley, semifinal e final, né? Semifinais, melhor dizendo, e final, né? Mas os jogos da fase de grupos dos primeiros mata-matas ali se espalham por diversas cidades da Europa. Bem, a Holanda e a Alemanha, né, caíram no mesmo grupo das eliminatórias para essa Euro. Holanda e a Alemanha estão iniciando aí um processo de renovação, digamos assim, né? Holanda, que depois aí de boas Eurocopas, né, havia ficado de fora da Copa do Mundo de 2002, mas depois disso fez 3 Eurocopas até que boas, digamos assim, duas principalmente, né? 2004 foi semifinalista, 2008 chegou nas quartas de final, 2012 não conseguiu passar da fase de grupos. Mas em Copas no mundo, em 2006 a Holanda chegou nas oitavas de final, foi eliminada por Portugal, né? Em 2010 e 2014 fez Copas do Mundo muito boa. Em 2010 com o Bert van Marwijk, ele foi vice-campeã, né? Perdeu a final para a Espanha. Em 2014 com o Luiz Van Gaal foi terceira colocada, né? Perdeu para a Argentina nos pênaltis na semifinal e depois para o Brasil na decisão do terceiro lugar. Mas ficou de fora da Euro 2016 mesmo, com 24 seleções classificando, né? E ficou de fora da Copa do Mundo de 2018 na Rússia também. O futebol holandês ele passou aí por uma reformulação drástica, né, no que diz respeito mesmo até à estrutura de clubes. Mas essa renovação de processo, digamos assim, né, os primeiros frutos não foram talvez os melhores, não os esperados, mas depois a gente pode dizer que de certo modo as coisas estão entrando no eixo, né? A seleção parece estar renovada, parece ter tudo para se consolidar aí como uma das forças aí desse novo ciclo aí. Já a Alemanha, né? Vinha muito bem, vinha entre 2002 e 2016, digamos assim, entre a Copa do Mundo de 2002 e a Euro de 2016, né? Ela só fracassou mesmo na Euro de 2004, quando não passou da fase de grupos, né? De resto, vice-campeã da Copa do Mundo de 2002, terceira colocada no Mundial de 2006 que ela sediou, vice-campeã da Euro de 2008, terceira colocada na Copa do Mundo de 2010, chegou ali nas semifinais da Euro 2012, depois foi campeã da Copa do Mundo de 2014 e depois novamente semifinalista na Euro de 2016. Mas na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, né, foi eliminada na fase de grupos. Acabou depois, né, na Nations League, a Holanda e a Alemanha haviam caído no mesmo grupo também. A Alemanha foi rebaixada, a Holanda se classificou para o Final Four. A França, que era a terceira seleção do grupo, né, foi quem ficou no limbo ali. Pois bem, então esse jogo, né, é o terceiro jogo entre Holanda e Alemanha em menos de um ano, um pouco mais de 6 meses, né? A Holanda havia sido superior nas duas partidas da Nations, né, que ocorreram aí em 2018. Mas nesse jogo dá pra gente dizer que teve um tempo para cada time. No primeiro tempo a Alemanha foi melhor, talvez até por um certo demérito da Holanda, né? A Holanda se propôs a marcar por encaixe, só que os encaixes não foram bem feitos, né? O Frank de Jong, né, o volante da Holanda, o primeiro volante da Holanda, o meio centro, o pivote, como queiram falar, né? Ele tinha a responsabilidade de marcar ali o meia central, meia punta, sei lá como vocês falam, da Alemanha, né? Na ideia da Holanda, né, era para o Leon Goretzka, né, jogador aí do Bayern, atuar como meia punta ali, como meia central da Alemanha. Só que isso não ocorreu. A Alemanha jogou com uma linha de 5 atrás, o Kehrer e o Schulz abertos, né, nas alas, 3 zagueiros pelo meio, mais 2 jogadores ali protegendo a área, o Kimmich e o Kroos, né, protegendo a área, iniciando o jogo, controlando o jogo, e 3 atacantes, digamos assim, né. O Leon Goretzka jogou pela direita, o Gnabry jogou como uma espécie de um falso 9, um 9 que saía para trabalhar entre linhas, e pela esquerda a gente teve o Sané. Só que muitas vezes o Gnabry abria pelos lados e o Sané ou o Goretzka vinham pelo meio, enfim. O Gnabry abriu muito pelos lados. Com isso, né, o De Jong ele tinha que se deslocar muito para a direita para marcar o Goretzka. E aí a entrelinha ficou livre para o Gnabry destruir.
O Blind teve muito trabalho ali também para marcar ali o setor esquerdo ali, pelo setor esquerdo de defesa da Holanda, setor direito de ataque da Alemanha. Com rupturas, apoios do Gnabry ali, a Alemanha foi destruindo. Abriu o placar, depois ali o próprio Gnabry fez o segundo gol ali, um golaço, né? Ele infiltrou ali nas costas do lateral direito ali da Holanda, né? Do Dumfries. Cortou para dentro e deu um chutaço ali que o Silence não conseguiu pegar. 2-0 para a Alemanha, virou assim o primeiro tempo. Já no final do primeiro tempo, né, e no começo do segundo, a Holanda conseguiu corrigir um pouquinho os seus problemas. O Koeman, o treinador, né, ele viu que os encaixes não estavam certos. E o que ele fez? Ele sustentou um pouquinho mais ali a sua linha ali pela direita, né? Recuou o Promes como se fosse um ala, deixou o Babel mais como um ponto ali do outro lado, né? Com isso ficou um 5-4-1, digamos assim, da Holanda, né? 5-3-2 variando para o 5-4-1, dependendo do recuo ali de um dos atacantes. Com 5 atrás, a Holanda conseguiu tirar a profundidade da Alemanha, conseguiu ter melhor controle ali na transição defensiva, né? E controlou o jogo no segundo tempo. No segundo tempo, o jogo foi todo no campo da Alemanha, campo de defesa da Alemanha, campo de ataque da Holanda. A Holanda foi espetando, chegou aos 2 gols de empate, podia ter virado. Não virou porque o Neuer não deixou, fez defesas importantes ali. No final do jogo, a Alemanha pareceu ter mais recursos de banco. Os jogadores que entraram na Alemanha, eles tinham mais recursos técnicos para resolver o jogo. E foi justamente 2 jogadores que entraram, né? O Gundogan, que deu um passe ali em profundidade para o Royce, fazer o cruzamento ali que resultou no terceiro gol da Alemanha, já no finalzinho do jogo, o gol que deu o triunfo ali para a Alemanha, né? Depois de um jogo de muita dificuldade ali da Alemanha contra a Sérvia, né? Onde a Alemanha ali do Joachim Löw, o treinador, tentou ali começar a acrescentar ali no processo de seleção jogadores jovens. Julian Brandt jogou pela direita do 4-2-3-1. Kai Havertz jogou como o meia ali, né? Esse meia central que podia recuar um pouquinho ali para fazer um 4-3-3 com Kimmich, Kroos, né? Tem outras opções ali pro meio também, Gundogan, enfim. Mas a Alemanha é uma seleção que busca afirmação, então ganhar da Holanda na Holanda foi muito importante. Fora que ninguém espera a Alemanha fora da Euro, né? Ficar fora da Euro para a Alemanha seria assim horrível. A Alemanha ficou fora de Eurocopas, mas em outro formato, só com 4 seleções. Com 16 seleções, com 24 seleções, seria um fiasco tremendo para a Alemanha ficar de fora do Euro. Bem, tirando isso aí, a gente teve outros jogos aí pelas eliminatórias europeias, né? Mas nada assim de muito destaque, digamos assim. A gente teve aí Portugal, que ainda não ganhou. Cristiano Ronaldo saiu lesionado, inclusive ali no segundo jogo. O primeiro jogo de Portugal foi contra a Ucrânia. O segundo jogo, seleção da Sérvia, né? Que Portugal acabou mais uma vez apenas empatando. O Cristiano Ronaldo saiu lesionado. Primeiro jogo contra a Ucrânia, Portugal não jogou bem. Segundo jogo contra a Sérvia um pouquinho melhor, mas também não o suficiente para ganhar, né? Tirando Portugal aí que está tendo dificuldade, as demais seleções grandes ali estão passeando, de certo modo. Inglaterra, Itália, Espanha indo muito bem, passeando aí nessas eliminatórias. França também devem se classificar sem problemas aí para a Euro 2020. Lembrando que ainda tem os Final Fours, né, da Nations aí em junho e julho, que vão classificar 4 seleções. As demais 20 seleções vão brigar por vaga aí nas eliminatórias. Fica aí um abraço aí para você que assistiu o vídeo, nosso muito obrigado. Deixa aí sua inscrição no canal, por favor, para a gente poder seguir falando aí sobre tática com vocês. Seu pedido aí também pelo seu like, né? Se você não gostou do vídeo, deixa aí seu dislike, mas eu conto com a participação aí, falou? Um abraço aí, mais uma vez, muito